Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo que a gente vai falar hoje sobre 10 alimentos que podem facilitar o seu processo de emagrecimento. Sou Danara Ferreira, sou nutricionista e quero tornar cada vez mais fácil, mais simples o seu processo de emagrecimento. E aí, aproveitando, vou falar de 10 alimentos aqui e talvez alguns você não goste, não tenha muito acesso, não seja simples, fácil para você incluir na sua alimentação. Mas eu quero deixar muito claro que, na verdade, muitos alimentos podem se encaixar no processo de emagrecimento. Só precisamos saber fazer combinações corretas e quantidade adequada. Esses ajustes são fundamentais. Inclusive, eu sempre falo para os meus pacientes, para as minhas alunas, que a gente deve escolher alimentos que a gente já gosta para fazer parte desse processo de emagrecimento, para a gente ter mais sucesso, tá? Mas eu separei 10 alimentos, desses 10 você pode amar os 10, você pode não gostar dos 10, mas saiba que se você não gostar desses alimentos, esse não é motivo para você deixar de alcançar o seu resultado. Então vamos lá, o alimento número 1, talvez você até fique às vezes enjoado de comer, é o ovo. Por que eu tô colocando aqui o ovo como primeiro alimento? Essa ordem aqui não é do melhor para o pior, é só a ordem que eu fiz para poder falar para vocês, tá? O ovo, ele por ser rico em proteína e gordura, é excelente para auxiliar na nossa saciedade. Qual a queixa maior quando a pessoa está buscando emagrecer? Não é que ela fica com fome? Quando a gente inclui proteína e gordura na nossa refeição, a gente sente saciedade por mais tempo. Então, o ovo é essa estratégia que é muito válida acontecer pela manhã. Ah, Tanara, mas eu não aguento mais ovo. Você pode consumir outros alimentos que tenham proteína e gordura, mas o ovo é uma opção que tem os dois. E não é só isso, o ovo tem muitos nutrientes diferentes, como colina, vitaminas do complexo B, zinco, nutrientes que favorecem o bom funcionamento do nosso corpo. E quando o nosso corpo está bem nutrido, ele funciona melhor e responde até de forma mais eficiente para o processo de emagrecimento. Então, convido você a incluir o ovo cozido, mexido ou em receitinhas dentro do seu processo de emagrecimento. Alimento número 2, coloquei aqui o peixe como opção proteica e também, além de proteína, que a gente já falou da saciedade, né? Ele também tem uma gordura boa, que é o ômega 3, uma gordura com propriedades anti-inflamatórias. Ele também tem zinco, ele tem outras vitaminas e minerais, mas pensando em saciedade e pensando em reduzir inflamação no processo de emagrecimento, incluir alimentos anti-inflamatórios faz toda a diferença. Então, ele é essa opção que vai trazer esse bônus. Outra queixa no processo de emagrecimento é a perda de massa muscular, flacidez, queda de cabelo. Então, incluir alimentos com proteína também traz esse efeito positivo de evitar perder massa muscular, ou quem sabe até ganhar dentro do processo de emagrecimento. Olha só, ganhar massa muscular nesse processo. E aí o peixe ele é leve, então ele não é muito calórico, dá para comer um pouco mais por ele ser leve. E ele é proteico e tem o ômega 3, que é essa gordura anti-inflamatória. A obesidade, o excesso de gordura, torna o nosso organismo mais inflamado. E essa inflamação, ela prejudica a saciedade, aumenta a vontade de comer doces, massas, dá cansaço. Por isso que é tão importante a gente desinflamar o nosso corpo. O emagrecimento desinflama o corpo, mas consumir esses alimentos também impacta. E a inflamação, ela aumenta o risco de doenças. Então, ter uma alimentação rica em alimentos anti-inflamatórios pode ser uma grande ajuda. Eu vou botar aqui o alimento 3, a aveia. Sabe por que eu gosto muito da aveia? Não só pelos nutrientes que ela tem. Ela tem um carboidrato bom, ela tem complexo B, ela é rica em fibras, que dá saciedade. O complexo B ajuda na produção de serotonina, então ajuda em ansiedade, ajuda no sono, ajuda nos sintomas de TPM. Tem várias propriedades bem interessantes os nutrientes da aveia. Mas eu gosto muito da aveia no preparo das receitas. Geralmente quem está em processo de emagrecimento, quem ficou acima do peso, gosta de bolo, gosta de torta, gosta de pizza. E aí, ao invés de a gente usar a farinha de trigo, a gente usa a aveia.
Dessa forma, a gente inclui mais fibras, mais vitaminas, mais minerais na preparação, a gente aumenta a saciedade, a gente reduz a caloria e reduz o impacto na glicemia, que atrapalha. Quando a gente faz refeições que aumentam muito, rapidamente, de forma brusca, a nossa glicemia, a gente tem mais dificuldade para emagrecer. Então, a aveia é uma estratégia muito inteligente em substituir a goma de tapioca, a farinha de trigo e usar a aveia. Mas eu não gosto no processo de emagrecimento de forma bem geral, tá? Eu vou tomar aqui uma vitamina e vou acrescentar aveia. Eu já tô comendo aqui um cuscuz, um pão, uma tapioca, ainda vou colocar aveia nas minhas frutas. Dessa maneira, eu não indico tanto no processo de emagrecimento. Mas como substituto à farinha de trigo, excelente estratégia. E aí, pensando ainda em comidas, em receitas, naquela vontadezinha de doce que é muito comum em quem está no processo de emagrecimento, eu coloco aqui o chocolate amargo ou o cacau. Chocolate amargo em tablete mesmo, em barra, e o cacau em pó. São dois alimentos, né, mas eu botei aqui como um só, que a gente pode acrescentar chocolate como uma sobremesa. Chocolate amargo, ele vai trazer propriedades boas de melhorar a ansiedade. E o chocolate amargo, ele não é como o chocolate ao leite, que você vai comendo e quer comer mais. O chocolate amargo, por ser amargo, você come pouco e se satisfaz. E ele ajuda em sintomas de TPM, dentre eles a vontade por doces. Então vale muito a pena como alternativa para reduzir os doces da alimentação. E o cacau, assim como o chocolate amargo, a gente pode incorporar nas receitas. Vai fazer um bolinho, vai fazer uma panqueca, coloca cacau, coloca o chocolate derretido, que alivia essa vontade por doces, que nas mulheres acontece principalmente na TPM. Mas tem mulher que ama um docinho o mês todinho, né? Então o chocolate ele entra com esse papel de forma muito eficiente. E ainda pensando nessa vontade por doces, a tâmara. A tâmara é uma fruta muito doce, muito rica em fibra e tem alguns minerais como magnésio. Ele ajuda na vontade por doce também, ajuda na ansiedade. A tâmara, por ser rica em fibras, auxilia no funcionamento intestinal. Então, depois do almoço, colocar uma tâmara, depois de jantar, uma tâmara, pode também nos ajudar aí nesse processo de emagrecimento, principalmente na TPM. E no processo de emagrecimento, costuma acontecer, não é regra, mas costuma acontecer de as pessoas ficarem com o intestino um pouco mais lento. Isso acontece quando elas reduzem a quantidade de comida que elas consomem e elas percebem que elas estão indo menos ao banheiro ou mesmo ficam com prisão de ventre. E incluir esse alimento, que é o mamão, pode ajudar nesse funcionamento intestinal. Então, o mamão, para quem gosta, é uma fruta muito laxativa, uma fruta muito digestiva que a gente pode investir, fazendo parte do café da manhã, almoço, mesmo no jantar. Outro alimento que auxilia muito na saciedade é o feijão. A gente pensa assim, o feijão é muito calórico, muito pesado. Ele não é. Ele é um alimento com baixa caloria, muito nutritivo. Tem muita fibra, que auxilia na saciedade. Tem ferro, tem vitaminas do complexo B, tem magnésio de novo. Então, ele é muito nutritivo. É fonte de proteína também. Mas o que é que acontece? Ele tem uma digestão lenta. Então, para pessoas que têm um intestino mais sensível, às vezes come e se sente com gases. Por isso que é importante no preparo colocar ele de molho anteriormente ao cozimento dele. E também não acrescentar, partes de porco, carnes gordurosas, que vai tornar mais lenta essa digestão. Mas o feijãozinho cozido, bem temperadinho, com temperos naturais, é uma excelente forma de deixar você mais saciado na hora do almoço. É o que a gente pode investir. Outro alimento que a gente pode citar aqui é erva doce. O chá de erva doce a gente pode também introduzir na nossa alimentação com várias propriedades. Todo chá é diurético. Muita gente que está no processo de emagrecimento tem a queixa da retenção de líquido, da celulite, então já pode ajudar. Só que, além de ser diurético, o chá de erva doce ajuda a acalmar, ajuda na ansiedade e ajuda na redução de gases. Muitas mulheres se sentem inchadas
principalmente no período pré-menstrual, e se sentem mais ansiosas quando estão fazendo dieta, né? Começa a se privar mais de certos alimentos que, querendo ou não, muitas vezes esses alimentos que a pessoa está comendo sem estar na dieta, entra ali como uma válvula de escape, uma fuga. Quando ela começa a tirar esses alimentos para poder emagrecer, ela começa a se ver mais ansiosa, estressada, pensando muito em comida. E a gente pode incluir um chazinho à tarde, à noite, para melhorar o sono, para fazer ela dormir mais cedo. Então, o chá de erva doce pode ajudar. Um alimento chave que não faz diferença no sabor e que a gente pode incluir para ter vários e vários benefícios é o açafrão. Açafrão da terra, aquele pozinho amarelo que tem muita propriedade interessante, que a gente pode incluir como um tempero para o arroz, para a carne, para o frango, mas a gente pode fazer também shot anti-inflamatório com ele, misturar ele com outros alimentos, tipo um limão, vinagre de maçã, gengibre, própolis, para poder juntos ter um efeito bem anti-inflamatório. Ele também auxilia em dor de forma geral, reduz risco de diversas doenças, pode colaborar com o processo de emagrecimento, inclusive ajuda na ansiedade. E para fechar os 10 alimentos, deixei aqui o psyllium. Psyllium, ele é fibra pura. Fibra ajuda a formar o bolo fecal, controlar a glicemia, dar saciedade, controlar o colesterol. É um excelente aliado para o funcionamento do intestino e para o emagrecimento. A gente pode, inclusive, usar de forma estratégica. Por exemplo, eu tenho muita fome no almoço, tenho muita fome no jantar. Aquela fome real, fome de barriga roncar. Você pode colocar meia hora antes uma colher de sopa de psyllium misturada com água e tomar, porque essa fibra vai chegar no estômago e já vai dar uma saciedade, você come menos na refeição seguinte. Mas se você tiver questões intestinais, prisão de ventre, você pode colocar ao longo do dia em preparações ou mesmo na água, que vai auxiliar nesse funcionamento intestinal. Gostou dessas opções? Espero que sim. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Caso você não goste de nenhum alimento, tem muitos outros alimentos que você deve gostar e que pode fazer parte da sua rotina. Mas com esses você pode pensar em outros, né? Porque eu citei o que é que eles têm, mas de forma geral, inclua, aplica, coloque em prática, só não desiste de você. E não deixa de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixa seu comentário, me fala o que você achou desse vídeo, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!